E aí, pessoal, beleza? Professor Ravan Leão, Instagram, @prof. Ravan Leão. Continuando aqui a nossa legislação, né? Extravagante, trabalhando na Lei 7210 de 84, a LEP, Lei de Execução Penal, a lei que trata da pena a ser executada para aquele condenado, ou para aquele preso provisório, ou também para aquele que cumpre uma medida de segurança, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o trabalho do preso, ou seja, aquele que está lá internado em medida de segurança, ele não tem trabalho a fazer lá no estabelecimento que ele está lá recebendo aquele tratamento ambulatorial ou até mesmo internado, beleza? Tranquilo. Agora, o preso, nós temos várias questões aqui ligadas ao trabalho. Dentre elas, ali entre o artigo 28 ao 37 da LEP, a gente tem ali iniciando o trabalho do condenado, que é um dever social, finalidade educativa, produtiva, beleza, a gente desce, chamada tal da laboterapia, beleza, a gente vai entender isso aqui já já. Belezinha, a gente ainda tem que ele não deve ter o quê? Um salário inferior, ele é remunerado, mas ele não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Isso tem um debate se é constitucional ou não, receber menos que um salário mínimo, mas é o que está na LEP, beleza. Outra ainda que a gente tem, pessoal, é o seguinte: o preso lá, né, o condenado à pena privativa de liberdade é obrigado ao trabalho, né? O provisório, ele não é obrigado, é facultativo. E também não é obrigado ao trabalho lá no artigo 200, o preso político, aquele que comete os crimes contra a segurança nacional. O professor Diego trabalha muito essa temática aí, beleza? Tranquilo. Lembrando, outro detalhe, o trabalho deve evitar a questão do artesanato sem expressão econômica, tranquilo? Ficar de olho nesse pontinho para a gente não ficar vendido nisso aí. Salvo nas questões onde áreas de turismo, eu estava lá em Santa Catarina com o pessoal que foi fazer o concurso da PM de Santa Catarina aqui, aulão, processo, concurso, lá é uma área turística, Balneário Camboriú, né? Lá é turístico, então aqueles presos de lá podem trabalhar essa questão do artesanato, tranquilo? Beleza. Outro pontinho é a questão da jornada, né? A jornada que não deve ser inferior a 6, nem superior a 8, né? Tem uma questãozinha aqui da hora extra, a gente vai trabalhar já já. Outro detalhe, pode haver uma fundação ou empresa pública que atue com essa questão da profissionalização. E o terceiro setor, né, as ONGs, a sociedade civil, ela pode trabalhar também numa colaboração com oficinas, belezinha. Outro trabalho é a questão da dispensa, pessoal, a dispensa de concorrência para adquirir bens de profissionalização do preso. A LEP traz isso aí lá no seu artigo 35. 36 fala do trabalho externo para o regime fechado só em obra pública, beleza? O trabalho para o provisório só interno ao estabelecimento. E esse trabalho externo não pode superar 10% dos funcionários da obra, beleza? E tem um requisito lá de cumprir 1/6 da pena, tranquilão? Ponto. Esse é o nosso início. Legal. Então vamos aqui, pessoal. Já que a gente fez uma revisão introdutória, vamos ser mais detalhistas a partir de então. O trabalho começa no artigo 28 da LEP. Fala o seguinte, que o trabalho do condenado, ou seja, o condenado é aquele que recebeu uma sentença que considerou ele culpado, né? Ele tinha culpabilidade, diferente. Que se ele fosse condenado e ao final entendesse que ele tinha periculosidade, não culpabilidade, e assim aplicando o artigo 26 ali do Código Penal, por exemplo, ele iria ser levado a uma medida de segurança, que não é essa pessoa, a gente está falando do condenado, é aquele preso que está condenado. Legal. O trabalho é um dever social, mas ela também trabalha a condição da dignidade humana. Não tem aquela questão que o trabalho dignifica o homem? O homem encarcerado, ele deve passar por esse processo de valorizar o trabalho para sair desse mundo criminal que ele vive, tranquilo. E a finalidade, temos duas, educativa e produtiva. Pedagógica, preventiva. Aqui nós estamos falando de uma prevenção positiva, né? A questão da prevenção positiva lá da criminologia, que ela vai educar e ao mesmo tempo trabalhar a produção para que ele tenha recurso. Legal? No parágrafo 2º fala o seguinte, do 28 ainda, que o preso não está regido pela consolidação das leis trabalhistas. Então o preso não adianta querer entrar na justiça, lá na justiça do trabalho para receber aqui, que não é por aqui. A LEP já é clara, o preso não é regido pela CLT. Legal. A doutrina chama esse trabalho de laboterapia, beleza? O próprio mestre Sanchez cita isso na sua obra, que essa laboterapia seria uma pedra fundamental nesse processo de integração social daquele condenado.
né? O trabalho é o mecanismo pelo qual todos esperamos. Nós mesmos ficamos muito felizes quando vemos a prevenção especial positiva acontecendo, quando o preso está trabalhando numa obra pública, né, ali com a escolta devida, como preconiza a LEP. Isso deixa a gente feliz, fala, ó, tá pagando o que fez. Importante. Beleza. Outra coisinha aqui que nos interessa, pessoal, é se perguntar alguma coisa ligada a direitos humanos sobre as regras de Mandela. As regras de Mandela seria uma LEP mundial no campo dos direitos humanos, né? É uma norma que trabalha o tratamento de direitos humanos do preso, tá? Mas não é objeto da nossa prova aqui nesse momento. Cai nas provas de agente penitenciário, mas não é aqui nesse momento. Outra coisa, pessoal, tem que ficar de olho. O condenado, obrigatório o trabalho, mas não é forçado. O provisório, facultativo, tranquilo. E o preso político, aquele que comete crimes contra a segurança nacional, lá no final da LEP, no artigo 200, ele também não é obrigado ao trabalho. Tranquilão? Ficar de olho nesse pontinho para nós. Aí outra coisa que nos interessa, gente, é o seguinte. Essa questão do trabalho, ela também serve como remissão, lá do artigo 126. A gente, quando for estudar a remissão lá, a gente vai colocar lá, a gente, por exemplo, a cada 3 dias de trabalho, ele ganha 1 dia de remissão. A gente vai entender essa questão melhor lá na frente. Vamos nos prender a esse ponto aqui do trabalho do preso. Legal. Outra coisa, pessoal, não confundir trabalho forçado com trabalho obrigatório. Isso na prova derruba, tá? Trabalho forçado é aquele que coloca corrente, uma bolinha no pé, lá nos Estados Unidos, lembra? Aqui não, aqui o trabalho é obrigatório, mas não é forçado. Ficar de olho nisso aí. Outra coisa, pessoal, que a gente vê é o seguinte, a remuneração, já falei, ela não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Isso é debatido se é constitucional ou não, mas para a LEP, para a nossa prova, ela não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Lembrando que ele não é regido pela CLT. E o que ele ganha desse trabalho, pessoal, a ideia é que essa remuneração, numa ordem de preferência, coloca o próprio Sanches, que deve ser indenizar os danos causados pelo crime, né? Aquela vítima, claro, por força judicial, essa determinação. Assistência da família, a família precisa ser assistida, porque ela fica vulnerável sem aquela pessoa ali, ela pode acabar tendo mais problemas socioeconômicos, então assim, esse dinheiro é para fortalecer essa família. E pequenas despesas pessoais, lembrando que os estabelecimentos penitenciários podem vender produtos que o Estado não ofereça. A LEP permite isso, tranquilo? Beleza. E ainda tem a figura de ressarcir o Estado o prejuízo que ele causou. Tem alguns parlamentares que falam que o preso pagar pela sua estadia, mas já temos essa previsão, essa possibilidade aqui, tá? Ficar de olho no parágrafo 1º do artigo 29. Legal. No 30, a gente tem a questão das tarefas como prestação de serviço à comunidade não vão ser remuneradas. Então, camarada, que está lá na comunidade pintando o meio-fio, não é obra pública, é uma prestação de serviço à comunidade, melhorando um jardim, aquilo não é remunerado. Força do artigo 30, beleza? Ficar de olho aí para a gente não ficar vendido. Deixa eu lembrar aqui mais uma coisinha boa para nós. 31, galera. O condenado à pena privativa de liberdade, é aquilo que eu havia falado, ele é obrigado ao trabalho. O preso provisório é facultativo ao trabalho. E lá no 200, o preso político, ele não é obrigado ao trabalho. Cuidado com essa diferenciação, tá? Na hora de entender qual trabalho vai ser prestado, vai analisar as possibilidades e as atribuições daquele preso, né? A possibilidade. Evitando o trabalho de artesanato, salvo na região de turismo. Lembrando que lá em São Paulo já reconheceu a questão do trabalho artesanal para remissão, tá? Mas temos isso aqui. O trabalho artesanal deve ter evitado, salvo na questão do trabalho na região turística, mas o trabalho artesanal sem expressão financeira, né? O que tem expressão, não. Beleza. A pessoa que tem mais de 60 anos também deve se adequar, até por força da proteção do Estatuto do Idoso. As pessoas doentes e o deficiente físico, aquele deficiente físico que é trazido lá na Lei 13.146 de 2015, salvo engano, Estatuto de Pessoa com Deficiência, vai analisar que é essa deficiência, tá? O 32 trabalha dessa vedação aí, ficar de olho, belezinha? A gente encerra esse bloco. Voltaremos com um novo bloco, dando continuidade até o artigo 37, sobre o trabalho do condenado. Vocês viram que a gente bateu só em cima das questões, o que a questão cobra, o núcleo, beleza? Os